E eu queria então convidar você a abrir a palavra de Deus na epístola de 2 João. Não é no Evangelho, tá? É no finalzinho, bem próximo lá de Apocalipse. Existe uma carta, 2 cartas, 3 cartas de João. Nós vamos ler a segunda carta, é um único capítulo. E nós vamos ler o versículo 8. E meditaremos nesta palavra nesta noite. Amém, igreja? Todos encontraram? Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Diz assim o versículo: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do vosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Vamos repetir novamente? Tenham cuidado. Pode repetir. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor se revele nesta noite, através da Tua palavra, aos corações, às vidas que estão aqui presentes. Senhor Deus, cada um dos que entraram aqui, Senhor, estão aqui por causa de Ti, Senhor. E por isso, Deus, não há outra coisa senão ouvir a Tua palavra. Eu oro, meu Deus, que todo tipo de perturbação que tenta atrapalhar este culto, em nome de Jesus, seja anulado a ação demoníaca, seja repreendido toda ação maligna, para que todos que estão aqui atentam à Tua palavra, Senhor, que não é minha, não é do homem, é do Senhor, meu Pai. Por isso, Senhor, Espírito Santo de Deus, fique à vontade em nosso meio, fala com a Tua igreja, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Esse versículo ele começa dizendo: tomem cuidado. Em outras versões, cautelai-vos. Eu gosto muito de conversar, de falar bastante com pessoas mais experientes, pessoas anciãs, pessoas de idade, porque elas têm uma vasta experiência da vida, né? E eu já ouvi até falar assim que muitas pessoas já ouvi falar, falou: olha, eu gostaria de ter meus 20 anos com a experiência que eu tenho hoje, né? Por quê? As pessoas, elas adquirem a experiência ao decorrer do tempo. E aqui, João, um apóstolo de Jesus, ele já experiente, porque quando ele escreveu essa carta, ele já deveria ter próximos de um século de vida, experiente. Ele diz: cautelai-vos. Cautelai-vos para quê? Para que nós não pudéssemos, para que não viemos a perder o trabalho que já uma vez começou a ser feito em nossas vidas. E podemos citar um exemplo aqui. Imagina um fazendeiro, um homem que começa ao trabalho de plantar. Ele planta, ele cuida da sua terra, ele tira os pedregulhos, ele tira os troncos que atrapalhem, que podem atrapalhar o crescimento daquela plantação. Ele tira as árvores daninhas. Ele, vendo crescer, ele começa a jogar adubos, começa a cuidar, regar, fazer todo aquele trabalho num período, até que então ele possa colher. Mas chegando próximo da colheita, ele por algum motivo, ele cansa, ele desiste, fala: vou abandonar isso aqui, dá muito trabalho, eu não vou mais prosseguir não. Ou seja, ele tomou uma decisão errada. Ele fez um esforço todo para colher, mas chegou um período, ele toma uma decisão e perde todo aquele trabalho que ele fez. Como um empresário que começa a sua vida trabalhando, do pouquinho, do nada, aí ele vai crescendo, vai prosperando, mas chega um momento que da vida dele, ele fala: vou abandonar isso aqui, eu não quero mais nada com isso não. Algum problema começa a surgir, ele já começa a desanimar e desistir. Todo o trabalho foi perdido. Cautelai-vos, o conselho de João,
para que todo o seu serviço, seu trabalho não perca, não se desfaleça. E nós temos que estar atentando para essa palavra que João, um homem que andou com Jesus por muito tempo, para que nós podemos estar atento à voz do Senhor, que quando ela diz, tomem cuidado com as suas decisões. Uma história bíblica relata bem isso que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos. Roboão, filho de Salomão, quando ele, no início do seu reinado, quando ele começou a reinar, seu pai já não estava mais com eles, Salomão, e aí chegou o povo diante dele e disse, Salomão, ou melhor, Roboão, seu pai Salomão, ele nos deu uma carga pesada, ele nos deu muito trabalho, e o peso era muito grande, e nós gostaríamos que você diminuísse isso para nós. O povo, Israel, chegou diante de Roboão, filho de Salomão, e pediu isso. E Roboão, um jovem rei, começando ali o seu trabalho, a sua caminhada como rei, ele pediu um tempo, olha, volto daqui uns dias e vou pensar no caso. E aí então ele foi tomar conselhos com os anciões, que aconselhavam o seu pai Salomão. E os conselheiros dizem, olha, o que o povo pediu para você, você deve servi-los, você deve atendê-los às suas necessidades, tudo que eles precisarem. Sabe por quê, Roboão? Porque quando você precisar desse povo, eles estarão sempre dispostos a te atender. Um sábio conselho, de um sábio, que andou com Salomão. Mas, então, ele ainda não contente, foi tomar conselho com seus amigos. Lembra, Roboão é um jovem. Então ele cresceu ali na juventude, teve seus amigos, e foi tomar conselho com os seus amigos, e ele disse, olha, o povo veio me procurar, dizendo que a carga do meu pai era difícil, é pesada, e pediu para mim poder diminuir a carga deles. E aí então, Roboão diz para ele, o que eu devo fazer? Aí os jovens disseram, Roboão, não dá atenção para esse povo não. Olha, diz para ele o seguinte, fala assim, olha, que o meu dedo mínimo é da grossura da cintura do meu pai. Diz para eles assim, para o povo, que se Salomão estava chicoteando eles com açoites, você vai chicotear com açoites com pontos agudas, com correntes. E aí Roboão aceitou ouvir o conselho dos seus amigos. Irmãos, foi uma decisão que ele tomou na vida dele. Um dia, todos nós teremos muitas decisões importantes a tomar em nossas vidas. E não só uma, muitas, várias. Talvez hoje, nessa noite, você terá que tomar uma decisão na sua vida. E Roboão tomou uma decisão que foi trágica, porque por causa daquela decisão, todo o reinado de Israel se dissipou, os 12 tribos, elas se dividiram, ficando ele então apenas com 2 tribos. Era uma trágica resultado da sua decisão. Fica, irmãos, aqui o conselho. Ouça os conselhos dos mais sábios. Ouça os conselhos daqueles que Deus tem usado para falar com você. Sabe, a nossa vida, ela não é uma corrida de velocidade, e sim uma corrida de persistência, de não desanimarmos daquilo que o Senhor coloca para nós. Sabe, o que importa não é como você começou a caminhada. Talvez você não começou bem, mas o que importa é como você vai terminar. E isso, o resultado dessa caminhada vai depender de como você tomou as decisões, como foi o padrão de determinação que você tomou para caminhar bem, para terminar bem a sua vida. Roboão, ele cresceu com jovens, ali enquanto talvez, podemos imaginar aqui que enquanto ele estava, Salomão, tomando conselho dos sábios, o príncipe Roboão, então estava ali, talvez zombando, quando eu for rei, eu não vou tomar conselhos com esses sábios tolos que meu pai fica tomando conta, não. Talvez ele pensava assim, talvez eles zombavam, zoavam, e quando chegou um dia de ele tomar uma grande decisão na sua vida, ele não soube tomar a decisão. Por isso, Deus fala conosco nesta noite, cuidado com quem você anda.
os conselhos que tem tomado, para que você possa tomar decisões no momento certo, na hora certa, decisões que perdurem para sempre num bom resultado. Persistam, não desistam. Terão pessoas que talvez vão colocar para baixo, vão te desanimarem, vão fazer você desistirem da tua caminhada. Mas eu quero contar uma pequena história rapidinho. Uma multidão de sapinhos, eles queriam fazer um campeonato para subir numa alta torre. E era difícil, todos sabiam, mas ali eles queriam travar esse desafio. Vamos! E aí começaram, vários sapinhos começaram a subir aquela torre. E todos os outros sapinhos que estavam torcendo para aqueles outros que estavam competindo, falavam assim, vamos, talvez vocês não consigam porque é difícil. Aí começou um cair, começou outro cair da torre. Aí os outros falaram, nossa, é muito difícil. Eles começaram a falar alto, é muito difícil, eles não vão conseguir, a torre é muito alta, eles não chegaram nem na metade. Iam caindo sapinhos, iam caindo da torre, e alguns iam subindo ainda, mas enquanto o povo lá de baixo falava, gente, como é que eles vão conseguir? Não tem jeito de subir, olha quanto é alto, olha quanto eles têm que subir. Aí começavam a cair, mas tinha um que não desistia, um que ele prevalecia, um que persistia, um que ele ia até o fim, até que ele chegou ao topo. Quando ele chegou ao topo, ele desceu, e todos ali admirados com aquela situação, porque saber o que ele fez, o que aconteceu para que ele pudesse chegar até o topo. Aí, quando descobriram, o sabinho vencedor era surdo. Ou seja, ele não deu ouvido àqueles que diziam palavras de derrotas, palavras negativas, palavras que não davam sucesso, que não levavam ele a lugar nenhum. Porque ele era surdo, muitas vezes nós temos que nos fazer de surdo diante de muitas acusações, diante de conselhos que nos tira da presença do Senhor, que nos tira do alvo que nós temos planado diante do Senhor. Muitas vezes há necessidade de nós nos fazermos de surdo para que possamos ouvir os sábios, aqueles que têm experiências com Deus. Amém? Senhor Deus está falando nessa noite para que você, jovem, tome conselho com seus pais, ouçam os seus pais. Você, líder, tome conselhos com o seu supervisor, com as pessoas, ande com aqueles que são pessoas que vivem uma vida com Deus, pessoas que são dignas de estarem ao seu lado, para que os conselhos que você tomar sejam conselhos dados por Deus. Queridos, em Hebreus 11:6, o Senhor diz que é impossível agradar a Deus sem fé, e que aqueles que o buscam precisam acreditar que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Nós servimos um Deus que recompensa com grandes recompensas, com galardões, benefícios, dádivas, aqueles que perseveram até o fim. E outro versículo que nós podemos falar também aqui, Gênesis 15:1, quando Deus chamou Abraão e disse, Abraão, eu te recompensarei grandiosamente. Sabe por que isso? Porque nós servimos um Deus que nos recompensa. Um Deus que zela por aqueles que perseveram, aqueles que são firmes nos propósitos, aqueles que têm um punho forte. Alguns dias aqui, Deus, usando a pastora, ministrou a respeito de você decidir e ter um compromisso com Deus. Primeiro precisamos querer, decidir e nos comprometer. Mas às vezes surge algum problema, algum empecilho, aí você quer desanimar porque alguém falou, porque alguém está colocando na tua cabeça que não tem condições, que não dá, não tem jeito. Mas se você perseverar até o fim, você receberá a recompensa. Mateus, o Senhor diz, olha, muitos te odiarão, muitos te perseguirão, mas se você manter-se fiel até o fim, você receberá a recompensa. Em Apocalipse 2 também fala isso, da recompensa do Senhor. Se perseverares até o fim, eu te darei a recompensa da vida eterna. Deus é um Deus que nos recompensa em tudo aquilo que nós fazemos. Amém, queridos? E um outro exemplo que nós podemos colocar aqui,
de obediência, de ouvir as pessoas. Deus, Ele ama a mim, Ele ama você, amém? Mas não é pelo fato dEle nos amarmos que Ele vai dar recompensas para aqueles que não merecem. Eu sou o pai, temos aqui centenas de pais que vai entender o que eu estou dizendo. E vocês, filhos, prestem atenção. Os pais amam os filhos de uma forma incondicional. Fazem coisas que não faria para outro, mas pelo filho faz. Assim é Deus, ao ponto de entregar o seu único filho por causa de mim e por causa de você. Mas isso não significa que se ele, o meu filho, fizer alguma coisa que me desagrada, eu não vou o recompensá-lo. Mas eu continuo amando. Isso não significa que eu não amo. Amém, irmãos? Estão entendendo? Da mesma forma, Deus ama você. Você que entrou aqui nessa noite pela primeira, segunda, talvez está começando a vir agora. Deus te ama. Deus te entregou seu filho por causa de você. Mas Ele vai recompensar aqueles que o obedecem. Aqueles que fazem a sua vontade. Aqueles que estão nos teus caminhos. Se meu filho desobedece, eu não dou a recompensa que ele merece. Mas é o meu prazer recompensá-lo quando ele faz alguma coisa que me agrada. Amém? E o Senhor nos ensina que é impossível agradar a Deus sem fé. E nós precisamos entender isto. E ouvindo a palavra do Senhor. Eu queria que os irmãos, eu vou começar a ler alguns versículos. Eu queria que fosse posto aqui em nome de Jesus, para que a igreja junto comigo lesse. 1 Coríntios 3, 14 e 15. Vamos ler comigo ali. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 14 e 15. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá a recompensa. E se alguém construiu se queimar, esse sofrerá o prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Nós chegaremos diante do trono do julgamento de Cristo. Todos nós, cristãos salvos. Veja bem, não estamos falando de salvação, estamos falando de recompensas. Chegaremos diante do tribunal de Cristo para receber uma recompensa. E o Senhor diz que receberemos a recompensa de todo aquele que trabalhou, que fez a obra do Senhor. E aqueles que fizeram alguma coisa, mas que não permanecer, esse não receberá. O que eu quero dizer? Que eu e você temos uma curta passagem nessa terra e devemos aprender a ter a oportunidade, aproveitar as oportunidades, ou melhor, para fazer aquilo que tem valor, aquilo que é eterno, aquilo que fica para sempre, que fica no coração de Deus. Almas eternas. Fazer o bem ao próximo, isso é eterno diante do Senhor. Ajudar, se dedicar, fazer a vontade do Pai, isso é eterno e terá sua recompensa. As coisas deste mundo, passageiras, que o fogo vai comer, isso não terá recompensa. Aprenda a ter recompensa, buscando, fazendo a vontade de Deus, ouvindo sábios conselhos e fazendo a vontade do Pai. Outro versículo. Além da recompensa eterna que nós receberemos, infelizmente muitos entendemos no versículo que não receberão essa recompensa. Serão salvos, mas não terão uma recompensa, porque não trabalham, não fazem a vontade do Pai. E são salvos porque se arrependeram dos seus pecados, estão nos caminhos do Senhor, mas não estão acomodados. Não querem trabalhar, não querem fazer a obra do Senhor. Terão recompensas. E o Senhor diz que recompensa aquilo aqui na terra também. Aquelas pessoas que fazem a vontade do Senhor e serão, que cumprem os mandamentos de Deus e serão recompensados. Lá em Provérbios, eu gostaria que o irmão colocasse ali, Provérbios 13, 13. Recompensa terrena. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Você que respeita os mandamentos que você conhece, porque todos aqui somos adultos,
e conhecedores da verdade, da palavra, daquilo que é verdade, daquilo que é certo e o que é errado. E quando nós obedecemos o mandamento, a recompensa virá. Um versículo ainda de capítulo 13, versículo 21. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é recompensa do justo. Amém, queridos? Quantos justos, justificados pelo sangue de Cristo, temos aqui nessa noite? O Senhor diz que aquele que é justo diante do Senhor, a recompensa dele é a prosperidade. A prosperidade aqui nessa terra. A prosperidade em todo o sentido da palavra, não somente questão financeira, mas prosperidade de ter uma vida bem regada, abençoada, comendo e vivendo o melhor desta terra na presença do Senhor, porque você é um cristão, uma mulher, um homem de Deus que obedece à palavra do Senhor, que é justo, que serve ao Senhor. Eu queria aqui falar nessa noite, que vocês repetissem comigo, fala comigo, recompensa parcial. Nenhuma recompensa. E recompensa plena. Vamos falar a respeito desses 3 quesitos que o Senhor vem trazer para nós nessa noite. Recompensa parcial. Todos receberemos ou alguns não receberão recompensa aqui nessa terra. E como receber? Vamos falar de honra. Quando nós honramos as autoridades, quando nós honramos a autoridade maior sobre nós, a igreja, que é Cristo, quando nós honramos aqueles que Ele coloca sobre nós, seja no trabalho, no secular, seja na família, o Senhor nos recompensará. E tem uma passagem na Bíblia que eu queria compartilhar com os irmãos, em Marcos 6:5, vamos ler. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. De quem está falando, irmãos? Vocês têm certeza que é de Jesus? Mas Jesus não pôde fazer milagres ali? Mas o Senhor não é um Deus que opera maravilhas e milagres? Amém, irmãos? Mas por que então que Ele não pôde? Interessante que a Bíblia ali, ela não fala que Ele não quis, Ele não pôde. Sabe por quê? Porque Jesus estava em Nazaré. Ele estava no meio do seu povo. Para nós entendermos esse versículo, eu quero ler o anterior a ele. Versículo 4. Só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Ou seja, Jesus estava ali com eles, fazendo milagres, operando maravilhas, curando enfermos. Mas quando ele chegou ali em Nazaré, a sua parentela, e aí ele pegou, na sinagoga, foi ler um trecho das Sagradas Escrituras. Ele lendo, que está escrito em Isaías, porque o Espírito de Deus está sobre mim, e me ungiu para curar, para levar as boas novas, e pregou, e começou a falar. E quando ele fechou as Escrituras, e disse, e hoje se cumpriu as Escrituras. Todos ali ficaram pasmos. Mas quem que é esse? Jesus? Até pouco tempo ele estava conosco. Ele e seu pai fez a mesa onde na nossa casa nos reunimos para jantar, porque ele era carpinteiro, José, ele aprendeu a profissão com seu pai, José. Ele fez a cadeira onde eu sento. Ele brincou, os irmãos dele estão conosco, Tiago, Judas. E esses irmãos aí agora estão falando que ele é o Messias? Não, não pode ser, ele está de gozação com a gente. Mas até, se fosse nesses dias de hoje, né, poderia dizer assim, mas até hoje ele estava jogando bola com a gente, estava brincando de videogame, e agora está falando que é o Messias? E por causa disso, porque eles não honraram a Jesus, reconhecendo que ele era um enviado de Deus, eles não receberam uma recompensa completa. Não deixaram de receberam parcialmente algumas, porque no final do versículo diz assim que ele pôde então curar algumas enfermidades, talvez uma febre, uma dor de cabeça, uma dor na costa de alguns que estavam ali.
Foi uma recompensa parcial. Mas porque eles não honraram Jesus, eles não receberam a recompensa plena. Outro exemplo nós podemos colocar aqui de uma pessoa que não honra o Senhor. Aí seria então nenhuma recompensa. Eu queria ler com vocês, abre a palavra de Deus, em Lucas 15, versículo 17. Sabe, queridos, Deus nos ensina que, desde a antiguidade, lá em Israel, Ele dizia assim: olha, o meu povo me honra com a sua boca, com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar ao Senhor é honrar com o coração, não apenas de palavras vãs que passam, se esquecem e depois nem lembramos o que falamos. Não honrar somente nos louvores, porque isso é fácil, isso é tranquilo, está todo na igreja com esse mesmo objetivo e propósito, mas é honrar com o coração, é honrar lá fora, é honrar naqueles momentos mais difíceis, onde quando você está sozinho com Deus, isso é honrar o Senhor, honrar com o coração. Olha só, Lucas 15, 17. Lucas 5, me desculpa, 5, 17. Glória a Deus. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todo o povoado da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder, isso eu quero que se destaque, irmãos, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então estavam reunidos muitas pessoas ali, fariseus, mestres da lei, para ouvir o Senhor, e a Bíblia diz que ali estavam pessoas que precisavam de cura, porque o Senhor, a palavra dele diz que ele estava, o poder dele estava ali para curar as pessoas. Mas, enquanto estavam ali, reunidos, eles não acreditavam que aquele seria o Messias, não acreditavam que aquele era Jesus. Então entrou um homem carregado por 4 amigos, não conseguiu entrar dentro da casa, porque aquela casa estava cheia de pessoas em volta, de querendo ouvir Jesus, talvez uns para pegar Jesus em alguma situação, e colocar ele na parede, para testar Jesus. Talvez outros ali queriam saber o que está acontecendo, por isso estavam ali, mas chegou um que queria que a cura do Senhor viesse sobre ele, e ele não conseguiu entrar na casa, porque a casa estava cheia. Então a Bíblia diz que ele subiu o telhado, e colocaram ele dentro da casa, por cima do telhado, até chegar Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: levante, teus pecados estão perdoados. Irmãos, isso soou como uma blasfêmia para todos que estavam ali, mas eles nada falaram. A Bíblia diz que eles razoavam, eles pensavam: quem será esse? Não falaram, eles pensaram: quem é esse que pode perdoar pecados senão Deus? A Bíblia diz que eles pensaram. O que eu quero dizer, irmãos? Que nós honramos o Senhor, não só com palavras, não só com atitudes, não só com ações, honramos o Senhor com o nosso coração. Porque Deus, Jesus, Ele sabia o que eles estavam pensando. E Ele disse: porque vocês duvidam do poder de Deus. O que é mais fácil dizer para um paralítico? Perdoados estão os seus pecados? Ou levante, você está curado. E para que vocês saibam que é o Filho de Deus que diz isso, levanta-te, ande, você está curado. E a Bíblia diz que aquele homem enfermo, paralítico, se levantou, pegou a sua maca e saiu andando. E todos admiraram. Mas nenhum dos que estavam ali recebeu a recompensa. Nenhum dos que estavam ali, porque a palavra do Senhor diz que o poder de Deus estava com Jesus para curar os que estavam ali.
mas nenhum recebeu senão aquele que veio de fora. E ele perseverou. Não tinha como entrar, mas ele perseverou. Não tinha como chegar até lá, ele podia desistir. Gente, não dá. Os amigos que estavam ali com ele falaram, não tem como entrar ali, vamos deixar para uma outra ocasião. Quando todo mundo for embora, talvez nós entramos aqui, talvez o próprio doente falar, vamos deixar para lá, eu não quero incomodar vocês. Não, eles perseveraram, eles persistiram. Não desista dos teus sonhos que Deus colocou no seu coração. Persista, não desiste, caminhe, porque o Senhor é contigo, querido. O Senhor está com você, com o teu lado, para te dizer essa palavra: não desista daquilo que eu coloquei diante de você. Se Deus é contigo, basta nós termos fé e acreditar, porque com fé nós agradaremos ao Senhor e receberemos a recompensa do Pai. Então eles não receberam recompensa nenhuma dos que estavam ali, da qual era para se manifestar o poder de Deus. Estão entendendo, queridos? Mas vamos falar a respeito do pleno galardão. Então existe a recompensa parcial para aqueles que não honram como merece ser honrado o nosso Senhor Jesus. E aqueles que não recebem recompensa nenhuma porque não honram o Senhor. Porque às vezes duvidam, às vezes até falam, às vezes estão aqui na igreja, às vezes se simpatizam, mas no coração estão murmurando, estão reclamando, não estão concordando. E o Senhor conhece os teus pensamentos, conhece o nosso coração. Mas, e aqueles que recebem pleno galardão? Eu queria citar aqui um exemplo de um homem, um soldado romano, um centurião. Naquela época, tomaram conta de Israel e tinha ali uma legião de soldados romanos. Uma legião era constituída por 6.000 soldados. E tinha em cada legião 60 centuriões. Então, cada centurião dos 60 cuidavam de 100 soldados. E um desses centuriões, que comandavam um exército de 100 soldados, que estava ao seu comando, a sua responsabilidade, chegou até Jesus e disse, abra comigo lá a palavra do Senhor, em Mateus 8, capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, até aqui, e o meu servo será curado. Queridos, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor admirou de uma tal forma, que ele disse, nunca houve em Israel tamanha fé. Irmãos, Jesus nunca exagerou nas suas palavras. Ele disse que em Israel, no tempo que ele estava ali, nunca houve tamanha fé. Isso é honrar Jesus. Olha só, a fé dele era maior que João Batista, maior do que Maria, porque eles faziam parte do povo de Israel. E o Senhor disse que a fé dele era maior em todo Israel. Ele ganhou o prêmio por ter honrado o Senhor. Sabe por quê? Como eu disse para você, ele era um soldado e tinha 100 soldados à sua responsabilidade. Então ele entendia muito bem o que queria dizer autoridade. Ele era um soldado, ele estava ali e tinha um comandante daquela legião de 6.000 soldados. E ele era obediente à autoridade que estava acima dele. E por ele entender essa autoridade, ele diz assim, olha, Senhor, eu gozo do respeito dos meus soldados. Porque quando eu peço a um, vai, ele vai. Quando eu peço a outro, vem, ele vem. Quando eu peço a outro, meu servo, faz aquilo, ele faz aquilo. Portanto, Senhor, eu reconheço, apenas uma palavra, o Senhor fará que aquele homem seja curado. E isso é fé, irmãos. Sabe o que significa isso? É honra junto com conhecimento. Lembra de sabedoria? O que tem determinado as suas decisões hoje? Uma pergunta,
Você vai ter boas decisões na sua vida. Se aquilo que você tem feito hoje é o padrão. Por exemplo, Rehoboão, ele, enquanto os sábios estavam se reunindo com seu pai Salomão, quem foi o homem? A Bíblia diz que foi o homem mais sábio em toda a terra. E ele tinha oportunidade de estar com seu pai, mas ele não fez isso. Ele preferiu estar sempre com seus amigos, ouvindo maus conselhos, dar ouvido às vozes erradas. E quando ele precisou dar um exemplo, uma decisão firme, ele pegou o conselho errado, porque ele andava com companhias erradas. Quando nós andamos na presença do Senhor, nós fazemos a vontade de Deus. E quando você anda, você tem a certeza que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus, Deus te honrará no tempo certo, no momento certo. Se você é uma pessoa que honra as autoridades que Deus constituiu, porque a Bíblia diz que não há autoridade se não foi constituída por Deus. Toda autoridade é constituída pelo Senhor. Então, os filhos, obedeçam aos seus pais, porque como mandamento, terão longevidade de vida sobre a terra. É o único mandamento sob promessa do Senhor. Para os filhos que obedecem os pais, o Senhor diz que nós devemos obedecer às autoridades, sejam elas secundárias do governo, porque se nós obedecermos, nós viveremos bem. Obedecermos. Criticar é uma coisa, nós não podemos criticar, nós temos que orar pelas autoridades e pedir a bênção de Deus. Isso é honrar as autoridades. Por mais ímpia, mais errada que ela seja, temos que orar e não reclamar. Pedir a bênção de Deus sobre ela, honrando elas, porque quem colocou ela no poder foi quem? Deus. Honrar o nosso chefe, as pessoas que estão ali colocadas acima de nós no nosso trabalho, sobre você jovem na escola, os professores, as pessoas que estão sobre nós com autoridade maior que Deus colocou, temos que honrar. E quando nós honramos, receberemos a recompensa do Senhor. Ainda nessa terra, você será próspero. Lembra da palavra que nós lemos? O justo, como recompensa, receberá a prosperidade. Quando nós honramos as autoridades que o Senhor coloca sobre nós, seja ela dentro da família, seja no trabalho, seja na escola, seja na sociedade, seja no poder eclesiástico, dentro da igreja, honrando os pastores, honrando as autoridades que Deus coloca. O reino das trevas é feito de organização, tem uma hierarquia, assim como no reino dos céus, o reino de Deus também é. E o Senhor constituiu pastores, profetas, evangelistas, todas as suas hierarquias. E nós devemos respeitar, honrar tudo aquele a qual o Senhor colocou sobre nós. Honre o seu líder e Deus te abençoará. Em nome de Jesus. Outro exemplo, Marcos 7. Coloca para mim ali, em nome de Jesus. 7:27. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar-se, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, a Bíblia fala de uma história aqui de uma mulher sírio-fenícia, uma estrangeira, que estava aos pés de Jesus. Talvez ela estava ali por muito tempo, persistindo: Senhor, cura minha filha que está endemoniada. E a Bíblia diz que Jesus não dava atenção. Por quê? Porque o Senhor estava dando atenção ao povo de Israel. E o Senhor talvez ignorou uma, talvez duas, 3 vezes, mas ela persistiu. Até o momento que Jesus deu uma palavra para ela dizendo isso: olha, deixe que primeiro os filhos do povo de Israel comam até fartar-se, pois não é correto tirar os pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, eu fico feliz, porque aquela mulher não era brasileira, porque Jesus chamou ali de cachorra. Tirou os cachorros. Não posso deixar de tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Se fosse uma brasileira, talvez ia falar: o quê? O que é isso? Você me chamou de cachorra? Por acaso sou cachorro? Você falar que vai lançar os cachorrinhos? Eu não aceito isso. Que coisa é esta? Ah, talvez você faz isso, Jesus, porque você não está com todo o povo, a multidão em volta do Senhor, porque está só o Senhor e teus discípulos. O Senhor fala isso porque você não está passando o que eu estou passando. Talvez ela poderia retrucar, falar tantas coisas erradas ali para Jesus e perder a bênção e não ter a recompensa. Mas a Bíblia diz que ela agiu de forma diferente. Olha o que ela diz no versículo: ela respondeu: sim, Senhor,
mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela retrucou, irmãos? Não, ela persistiu, respeitando a autoridade de Jesus. Sim, Senhor, eu compreendo, mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa das crianças. Senhor, em outras palavras, Senhor, eu compreendo, entendo, mas até eu preciso, na situação que o Senhor me vê, eu preciso de um milagre, que seja apenas um milagre. Querido, o Senhor te pergunta, o que você está precisando? Talvez você tenha pedido ao Senhor, talvez você está querendo desistir. Não desista dos teus sonhos, não desista daquilo que Deus colocou diante das tuas mãos. Confie no Senhor. Olha, amado, ela não perdeu a bênção, porque ela confiou. E olha no versículo seguinte: então ele disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Oh, aleluia. Ela acaba de receber aqui, irmãos, a recompensa plena, a recompensa que Deus quer dar para a sua vida, que persistir, para você que não desiste, para você que mantém o foco em Cristo, para você que mantém a sua vida reta no Senhor. Se o Senhor prometeu a palavra na tua vida, é tua, não desista. Virão os empecilhos, virão as dificuldades, virão tantas outras dificuldades para te provar, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor recompensa aqueles que permanecem. Olha, nós falamos que aquele soldado teve fé maior que até João Batista, e a palavra de Deus diz em Hebreus 11, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora eu pergunto, será que João Batista não ouviu a palavra de Deus mais do que aquele centurião, que era um romano? Será que Maria, que estava com Jesus direto, não ouviu a palavra do Senhor mais do que aquele centurião? A diferença é porque eles honraram o Senhor. A diferença é porque eles acreditaram. A diferença é porque eles honram o Senhor. A diferença na tua vida, para você receber a bênção de Deus, é quando você honrar ao Senhor. E o que é honrar a Deus, queridos? Há uma passagem linda na Bíblia, que fala de uma mulher, quando Jesus estava reunido numa certa casa, uma mulher prostrou-se diante de Jesus, Jesus, e começou a chorar nos pés de Jesus, e suas lágrimas caíam. A Bíblia diz que os pés de Jesus foram molhados pelas suas lágrimas, e foi depois enxugado com os seus cabelos. Aí, como não se bastasse, ela pega um vaso de alabastro, caríssimo, contendo dentro dele um nardo, um perfume caríssimo, que a Bíblia diz que ela valia, aquele perfume, mais o trabalho de um ano de um trabalhador. Imagina, o que você ganha, você divide um mês, 30 dias, o que você deu resultado, você multiplica por 365, era o valor daquele nardo, aquele perfume caríssimo. E ela começou a despejar diante de Jesus, ungindo o mestre. E as pessoas começaram a se ridicularizarem, dizendo: o que é isso? Que desperdício é esse? Lançando fora um perfume caríssimo que poderia ser vendido e dado aos pobres. Pensou de uma forma até coerente, puxa, realmente, podia vender, dar aos pobres, na verdade. Talvez um de nós poderia fazer a mesma coisa. Mas a diferença é que Jesus falou: olha, os pobres estão com vocês todos os dias. Mas o que ela faz é para a eternidade. E o nome dela será lembrado todos os dias, até a consumação dos séculos, até que eu volte. E hoje estamos falando dela aqui, porque ela honrou o Senhor. Quando honramos a Deus com a nossa vida, quando honramos o Senhor com as nossas atitudes, quando honramos de coração, se doando, sem querer que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, porque quando nós fazemos isto, já recebemos a recompensa. Agora, quando nós fazemos algo, mesmo que seja oculto, mas é para o Senhor, é de coração, é para a obra dEle, nós seremos recompensados. O Senhor diz assim lá em Mateus: quando orares, entre no teu quarto, em secreto, e o seu Pai em secreto o recompensará.
Que é isso, querido, você está diante do Senhor, fazer a obra dEle, sem querer algo em troca. Fazer para honrar o Senhor, que Ele é merecedor da nossa honra. Ele é merecedor de toda a glória. Amém, queridos? Ele é merecedor de todo louvor, de toda adoração. Aleluias. Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30 diz assim: eu honrarei aqueles que me honrarem, e desprezarei aqueles que me desprezarem. Reflita nessa palavra. Como você tem honrado o Senhor? João, o primeiro versículo que nós lemos, ele diz assim que: cautelai-vos, tenham cuidado, para que você não destrua o fruto do vosso trabalho, antes sejam recompensados. Cuidado. Ouçam bons conselhos. Ouçam a voz de Deus que fala ao teu coração nesta noite, e você será recompensado. Aquilo que você conquistou até aqui, não desista. Aquilo que é bom, que você sabe que Deus se agrada, aquilo que é valioso, aquilo que é eterno, persevera, e o Senhor vai te recompensar. Honre o Senhor como aqueles homens, aquelas mulheres honraram o Senhor, e foi visto em Israel tamanha fé como daquele centurião. E aquela mulher que mesmo, talvez um de nós seríamos ofendidos, ela ainda honrou o Senhor e foi recompensada. Talvez se fôssemos de nós, iríamos retrucar, talvez por muito educado, nem retrucaríamos, virávamos as costas e íamos embora, perderíamos a recompensa. O Senhor hoje, nessa noite, está falando: filho, eu quero dar recompensa para você. Eu quero dar aquilo que você tem buscado. Talvez a palavra tenha sido dura para você, mas o Senhor está aqui nesta noite porque Ele quer recompensar os seus filhos. Em João 13, 20, o Senhor diz assim: olha, Jesus disse: aquele que me recebe, aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Mas também tem um outro versículo, em João 5, 23, quem não honra o Filho, Jesus, não está honrando, está desonrando o Pai que o enviou. Quem você quer honrar nessa noite? Jesus está nesse lugar. Eu não sei como que você entrou, eu não sei como estava a sua vida, ou como está a sua vida hoje, agora. Talvez você, conhecedor da palavra, fez planos, mas da forma que você está vivendo está bom, e o Senhor tem falado com você muitas vezes, te incomodado às noites, para você fazer a vontade dEle, você está se esquivando. Hoje é uma oportunidade de você honrar o Senhor. Fala: eis-me aqui, Senhor. Talvez você não conhece Jesus como gostaria de conhecer, e o Senhor está falando nessa noite: me honra com a sua vida, com a sua entrega total a fazer a obra de Deus nessa terra. Honre o Senhor, queridos, honrando aqueles que Ele colocar acima de você como autoridade. Quando você honra aquelas pessoas que estão sobre a autoridade acima de você, você está honrando a Deus e receberás a recompensa. Eu queria finalizar lendo Mateus, capítulo 10. Coloca aqui para mim, por favor. Capítulo 10, versículo 40. Quem recebe você, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Continua. Quem recebe um profeta, porque ele é um profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque é justo, receberá a recompensa de justo. Continua. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. O Senhor atinge aqui, irmãos, os 3 níveis de autoridade: a autoridade maior, os profetas. Naquelas épocas,
Os profetas eram os homens, eram o porta-voz de Deus, que hoje somos nós, pastores, líderes, os evangelistas que levam a palavra do Senhor. Nós podemos trocar aqui, aquele que recebe no lugar de aquele que honra. A palavra recebe por trocar por honra. Aquele que honra, profeta, como profeta, receberá o galardão, a recompensa de profeta. O Senhor fala também do justo, aqueles irmãos que estão ao nosso lado, as pessoas que estão ao nosso lado, o nosso próximo. Se você honra, recebe um justo, ou honra um justo, receberá do Senhor a recompensa, o galardão de justo. E o Senhor também coloca: aquele que der, mesmo que seja um copo d'água, pequenino, jamais perderá, pequenininho, jamais perderá o seu galardão. Deus coloca nós, aquelas pessoas que estão sob a nossa autoridade. Você tem autoridade sobre elas, os pequenos, os filhos, os funcionários, as pessoas que Deus coloca para você cuidar. Quando você cuida, mesmo dando um copo d'água, você não perderá a sua recompensa. Quanto mais honrar o Senhor, entregando-se a sua vida a Ele. Se você que está nessa noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, não fez uma entrega total a Ele: Senhor Jesus, eu quero honrar a sua vida, a minha vida. Eu quero, Senhor, entregar a minha vida a Ti, honrando o Senhor nesta noite. Eu queria te convidar para vir aqui. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isso nesta noite, honrando o Senhor da sua vida, eu queria te convidar para você vir aqui. É a oportunidade de você receber a recompensa plena do Senhor. Talvez não haverá outra oportunidade. Quero também juntamente convidar aquelas pessoas que estavam acomodadas, que não estavam bem com o Senhor e precisam de um acerto. Eu quero convidar você a vir aqui. Você vai honrar o Senhor dizendo: Senhor, eu quero honrar a minha vida, entregando-a para o Senhor, me deleitando em Tua presença, fazendo a Tua vontade. Aquilo que o Senhor já me chamou para fazer, eu quero fazer na Tua casa. Eu quero te servir, Senhor, com a minha vida, com o meu ser. Entrega a tua vida ao Senhor, deixa que Ele toma conta, e todas as coisas vos será acrescentada, vos será recompensada na sua vida. Jesus está aqui, querido, e Ele está te chamando. Não tenha vergonha. Feche os seus olhos, igreja. Você que ainda sente o Espírito Santo te chamar, o Espírito Santo está dando uma oportunidade para você nessa noite. Talvez você vai sair daqui e não tenha outra oportunidade. Aproveita, honre o Senhor com a sua entrega total e verdadeira, de sincero coração. Talvez você fale: pastor, mas no meu coração eu já entreguei, eu já vou honrar o Senhor. Então mostra com a tua atitude, mostra com esse gesto diante do Senhor, e Deus te recompensará. Eu prometo para você, porque é a palavra de Deus que promete. Oh, aleluias. Adoremos ao Senhor. Igreja, com seus olhos fechados, adora ao Senhor.